Muito bem, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre o retorno das novelas na programação do SBT, porque o canal aí, segundo informações aí que a gente vai trazer hoje com todos os detalhes para você, parece que definiu internamente a retomada da produção aí de novelas para 2027 e já está trabalhando em um novo projeto que é tratado nos bastidores como sigiloso. A decisão representa o retorno aí da emissora nesse campo da dramaturgia brasileira, após um período aí de aproximadamente um ano sem novas produções aí do gênero, desde o encerramento da novela A Caverna Encantada, que começou em 2024 e terminou no ano passado. Nesse período mais recente, o setor passou por uma desmontagem, onde várias pessoas que ajudaram a produzir várias novelas infantis do SBT ao longo dos anos foi demitida. Acho que grande parte da equipe foi mandada embora e agora começa a ter uma reestruturação aí com a recontratação de alguns profissionais ligados à área, e é bem possível também que sejam feitas novas contratações de pessoas até, quem sabe, de outros canais. As informações são de Sandro Nascimento, do site Na Telinha. A nova fase prevista pelo canal indica uma mudança muito importante nessa linha de produção, já que a próxima novela vai ser voltada ao público adulto, rompendo a estratégia adotada desde 2012, quando a emissora passou a investir principalmente em tramas infantis e juvenis, como o Sucesso de Carrossel. Desde então, o foco passou por produções como Chiquititas, Aventuras de Poliana, enquanto a última obra adulta exibida foi Corações Feridos, também em 2012. Porque o SBT percebeu aí com a exibição dessas novelas mexicanas, desde o início com as Filhas da Senhora Garcia, e aí teve Presente de Amor, Amar e tal, agora a história de Joana, eles perceberam que mesmo que os números não sejam assim astronômicos, tem que investir nas novelas adultas. As, as novelas infantis, elas tiveram ali a sua fase, o seu momento de ouro, mas agora é o momento das novelas adultas. E que a gente sabe aí que, se serem bem feitas, né, se forem bem produzidas, tem tudo para poder aí explodir de audiência. Além do retorno à dramaturgia tradicional, esse projeto também deve contar com a parceria de uma plataforma de streaming. Então, o SBT não deve fazer tudo sozinho. Com certeza, assim como foi feito com a história de Romeu e Julieta, eles devem fazer aí uma coprodução ali, igual fizeram com a Amazon Prime, até para que a questão financeira da produção da novela não fique tão pesada. E aí a gente teria a novela sendo distribuída também na plataforma de streaming, então isso ia ampliar o alcance da nova produção e indica uma abordagem mais atualizada de distribuição de conteúdo. Só que a gente precisa ter muita cautela e também, assim, eles obviamente precisam saber escolher bastante a temática, o tema, porque até, por exemplo, aquela novela que eu até hoje não acertei a pronúncia, acho que é Dona Beja, que foi exibida na Band e que originalmente ela é da HBO Max, não é isso? A Band se arrependeu de comprar essa novela e exibir. E a novela também não foi nem muito bem no streaming. Vou até procurar rapidamente aqui, não cortando o assunto, porque assim, o que eu estou querendo dizer com isso? O SBT tem que saber escolher bem a novela adulta, porque assim, novela infantil, você já tem a temática ali, mais focado em como é uma novela com temática livre, com classificação livre, você não precisa nem se esforçar muito para procurar ali, na hora de você estruturar o roteiro, situações muito pesadas. Agora, uma novela adulta tem que ter intriga, tem que ter uma temática que gere também audiência, porque não adianta você só fazer uma novela, produzir uma novelinha adulta ali boba e ninguém se interessar. Então tem que ser uma novela que prenda o telespectador. Aí a gente não sabe se essa próxima novela, que a gente já tem até talvez aqui algumas possibilidades, vai seguir um pouco essa linha das novelas da Globo, vai ser uma pegada diferente, ou até um pouco seguindo o que o SBT já fez ao longo dos anos também com outras novelas, com uma temática ali da Televisa. Então a gente precisa, eles na verdade precisam ver com muita calma isso, porque não adianta você gastar ali um dinheirão contratando atores, produzindo a novela e aí chegar aquele conteúdo ali não ser atrativo. Deixa eu ver aqui a questão da Dona Beja no streaming, que parece que não teve uma
boa audiência. Deixa eu ver aqui. Ela não ficou nem nas posições assim mais bem colocadas da plataforma. Aqui, ó, teve um desempenho abaixo do esperado na plataforma HBO Max. Não conseguiu repetir o mesmo impacto de público e engajamento que teve a Beleza Fatal, que foi um fenômeno. Embora tenha liderado o ranking interno da Max, que era o nome antigo, na estreia a produção atraiu muito menos público. E olha que ela demorou, ela demorou muito para ser produzida, viu? Porque não é a mesma coisa que a televisão, é uma plataforma de streaming. Então, assim, as gravações, os custos são bem menores, mesmo que é uma plataforma de streaming representando uma grande marca, seja até bem, digamos assim, bem requisitada, mas as gravações foram bem mais lentas. Então, assim, teve muita crítica pela questão do ritmo lento, que a narrativa clássica e esse ritmo contemplativo prejudicaram a retenção de público, e também o formato teve menos dinâmico, gerou pequenos cortes virais para redes como o TikTok, como o Instagram, e aí acabou diminuindo um pouco esse efeito de divulgação espontânea, né? Porque as novelas da Globo mesmo que a gente tenha hoje as novelas verticais, a própria Globo divulga com pequenos cortes no Instagram, enfim, nas outras plataformas de vídeos curtos, os cortes ali de momentos específicos. Então isso faz o público se interessar e procurar para ver a novela no streaming, na televisão. E no caso de Dona Beja, acabou infelizmente aí não tendo essa mesma audiência. Então a Band até que achava que ia conseguir capitalizar um pouco de audiência, as últimas médias de audiência com a exibição da novela no canal, a emissora chegou a marcar 0,6. Então, assim, uma média extremamente baixa para uma novela que tinha tudo aí para ser um sucesso. Então, até a Band se arrependeu de exibir Dona Beja. Mas, voltando a falar do SBT, nos bastidores, profissionais que haviam sido desligados nesse processo que teve ano passado, onde tudo foi desmontado devido ao fracasso de A Caverna Encantada, vários profissionais que foram demitidos já teriam até retornado à emissora e voltado ali à rotina de trabalho. Então isso movimenta e sinaliza essa efetivação do setor, que muita gente achava que não ia voltar mais. E a expectativa assim, negativa era que o setor de dramaturgia do SBT não fosse mais ativado. Mas eles estão com vontade de produzir algo nacional e querem continuar. Isso é muito bacana. Então, a condução criativa desse novo ciclo envolve a participação de Iris Abravanel, que teve papel muito importante em produções anteriores da dramaturgia, e ela volta novamente a ser uma das figuras aí centrais nesse desenvolvimento da nova história junto com a sua equipe, que segue sob sigilo. Então, no momento, a gente não sabe qual vai ser a novela ou a temática que o SBT está planejando, mas espero que seja algo muito legal e que atraia a audiência. Muita gente pode até criticar o SBT pelo fato de continuar ali com a Iris Abravanel na autoria. Cara, é assim, é muito complicado você mexer com essas coisas, né? Porque a Iris Abravanel, ela faz parte da família Abravanel. Então, assim, também ela não pode ficar parada. Ah, mas ela pode, assim como tem na Globo, dividir parcerias, né? Dividir ali, igual tem filas de atores lá na Globo, nas novelas das 9, né? Que de ano em ano tem ali, ó, esse ano Valci Carrasco, esse ano é Bruno Luperi, esse ano é a Manuela, sei lá o quê. Então, poderia acontecer isso, mas assim, você contratar, às vezes, um autor, igual o Silvio Santos fez em outros momentos aí nos anos 90, que ele contratou os principais autores de novelas da Globo durante as férias do Boni, e ele descobriu e mandou recontratar todo mundo, não dá. Então, assim, eu acho que não que o pessoal lá da Iris Abravanel seja ruim, mas eu vejo muita gente que critica o fato dela ser a única autora das novelas, assim como você tem também na Record lá a Cristiane Cardoso. Mas ela tem que continuar porque ela representa a família Bravanel e também precisa estar trabalhando. Não acho legal a pessoa ficar ali impossibilitada. Se tem capacidade, ela já se mostrou capaz com várias novelas de sucesso aí. A Caveira Encantada só não deu esse sucesso todo por conta que o público mudou, mas não quer dizer que ela não tenha escrito a novela legal, bem, entendeu? Então a gente não pode também criticar isso. A previsão inicial era de que a retomada das novelas seria no passado e também no início desse ano, mas o planejamento foi anunciado e foi ajustado em função do calendário
de grandes eventos como a Copa do Mundo que está acontecendo. Então não dá para você fazer uma novela agora. Também vamos ter eleições, e então a estreia vai ser projetada para o primeiro semestre de 2027. A retomada da dramaturgia também está ligada às comemorações pelos 45 anos do SBT, que vai ser em agosto e marca uma nova etapa na história da emissora e o retorno ao investimento aí de várias coisinhas aí que a emissora está fazendo e planejando para as comemorações aí do seu aniversário. Vai ter vários projetos especiais e eu tenho ouvido aí alguns comentários de que vai ser uma coisa muito linda. E vários investimentos estão sendo aí cotados, várias reuniões estão acontecendo lá dentro. Eu tenho escutado, conversando com algumas pessoas, eles têm se reunido bastante. Então, assim, a direção de Murilo Fraga é completamente diferente das outras gestões que passaram. Então, eles têm tudo para fazer o SBT se recolocar agora depois dessa Copa do Mundo numa posição de destaque. O SBT construiu uma trajetória única e muito marcante na teledramaturgia nacional. Desde a sua fundação, que foi em 1981, a emissora de Silvio Santos apostou em diferentes formatos ao longo dos anos, passando por adaptações de textos estrangeiros, dramas realistas, dramas de época e também nas últimas décadas consolidou um sucesso absoluto voltado exclusivamente para o público infanto-juvenil. Nos primeiros anos da década de 80, o SBT iniciou sua jornada com novelas adaptadas, que eram textos da Televisa mexicana. A primeira produção foi Destino, de 1982, seguida por outras dramas, como A Justiça de Deus, Meus Filhos, Minha Vida. O grande marco dessa primeira fase, na década de 80, foi Jerônimo, que foi exibida em 1984, que resgatava o tradicional herói do rádio e da televisão brasileira. Essas primeiras novelas eram feitas com orçamentos bem baixos, em estúdios bem simples, mas conseguiam ali conquistar um público fiel que buscava alternativas da programação da concorrência. Porque o SBT, naquele início, eu senti e sinto, escutando e ouvindo algumas histórias, que ele queria pegar um pouquinho também do público da Tupi. Então, por isso que até a equipe que era da Tupi, da massa falida da Tupi, da extinta rede Tupi, foi trabalhar no SBT nessa fase. Até alguns programas que eram da Tupi também foram para o SBT. Então, como o canal naquele tempo estava se reconstruindo, estava nascendo, eles, eu acredito que quiseram pegar um pouco desse público popular, porque o SBT é um canal popular. O SBT não é um canal de elite, tanto que até pegaram um pouco essa linha popularesca. Mas naquele presente momento, naqueles primeiros anos, como o canal estava se reestruturando ali, estava começando, o Silvio estava, digamos assim, desenvolvendo tudo, então eles meio que esperaram, e claro que tudo amadurece com o tempo. Pra vocês terem uma ideia, o amadurecimento da novela na emissora aconteceu de forma mais intensa na década de 90, que aí foi um período de grandes investimentos, a audiência também na concorrência foi imensa, então assim, teve uma grande foco na infraestrutura, teve contratação de grandes elencos aí. Por exemplo, em 1994, o SBT colocou no ar a versão mais aclamada de Éramos Seis, uma adaptação do romance de Maria José Dupri, a história da sofrida Dona Lola, interpretada pela brilhante atriz Irene Ravache, tornou-se o maior sucesso de crítica da história do canal. A produção primorosa e a atuação do elenco do canal renderam à emissora 2 prêmios Troféu Imprensa, embalado por esse sucesso. O complexo de estúdios produziu outras tramas importantes, como Sangue do Meu Sangue e As Pupilas do Senhor Reitor. Ainda nos anos 90, o canal revelou talentos e apostou em textos fortes. Em 1998 estreou Fascinação, história escrita por Valci Carrasco, que lançou a atriz Regiane Alves no papel principal da TV. Na mesma época, o canal também apresentou Pérola Negra, de 98, uma trama que misturava a comédia e drama romântico, tornando-se um verdadeiro coringa de audiência em suas muitas reprises. Até recente, aí, 2022, eu acho, foi reprisada na faixa do almoço. Vale destacar que grandes sucessos da época, como Chica da Silva, foram produzidos pela Manchete, e aí o canal reprisou até também Pantanal. Em 2005, anos mais tarde, ali a partir dos anos, na verdade, Dona, como da novela, meu Deus,
A Chica da Silva, eu ia falar Dona Chipa, que era da Record. Chica da Silva foi exibida originalmente em 2005. A emissora conseguiu comprar da massa falida da Manchete e exibiu em 2005. A partir dos anos 2000, o SBT firmou uma parceria com a Televisa aí para poder produzir várias novelas aí brasileiras de textos mexicanos, e aí o canal conseguiu aí ter um baita crescimento. Até a Bárbara Paz também fez algumas novelas na emissora, inclusive ganhadora da Casa dos Artistas. Mas hoje a gente compartilhou essa informação aí, o retorno da dramaturgia no SBT em 2027. O título da nova novela adulta no momento está em sigilo, mas logo a gente vai descobrir e te contar aqui no @BastidoresDM UFC e também no X, que é @BastidoresDM. Valeu, minha gente. Até a próxima, hein?